estão aqui para tirar essas famílias. As famílias que ocuparam esse prédio e já resistem há quase 2 anos. Nós vamos lutar até que termine o déficit habitacional, até que ninguém mais perca tudo na enchente. A decisão por desocupar no momento que foi uma decisão de estratégia de quem fez o cumprimento, da Brigada Militar. O que havia era um grande temor de que houvesse um enfrentamento físico. O que a gente vê que as nossas periferias construídas no Brasil nos anos 60, nos anos 70, foram periferias, né, autoconstruídas pela população, né, a partir de loteamentos precários, sem infraestrutura, né, os trabalhadores trabalhando no fim de semana, construindo essa casa, né. Então esse é o processo de crescimento da cidade. O Estado, o município tenta construir um empreendimento, mas essa construção não evolui e esse empreendimento acaba sendo ocupado por outras famílias que também não têm para onde ir. Eu penso que se luta por moradia paralelamente a outras temáticas são tão ou mais importante que o assunto moradia. Moradia é uma necessidade. A gente, além de abrigar as famílias, tem um trabalho social por trás disso, né? Então, tem pessoas que vieram para cá com diversos problemas e, de repente, essas pessoas estão no epicentro de uma luta por moradia. Um refúgio que nos protege do tempo feio, um lugar que nos afasta da loucura do dia a dia. Nele estão os nossos melhores esforços. Arrumamos, pintamos, investimos. Um lugar para onde voltar. A isso chamamos de lar. Mas esse direito fundamental não chega a milhões de brasileiros. E não estamos falando apenas das pessoas que estão nas ruas, vivendo nas ruas, mas daquelas que estão em situação precária. Porque nem todo lar é digno. Um estudo do IBGE, da Fundação João Pinheiro e do Ministério das Cidades constatou um déficit de 6.200.000 moradias em todo o país. Na região sul, esse número chega a 660.000 e apenas no Rio Grande do Sul a 235.000. O déficit habitacional é calculado como a soma de 4 elementos: domicílios precários, coabitação familiar, ônus excessivo com aluguel e adensamento excessivo de domicílios alugados, ou seja, muitas pessoas sob o mesmo teto. Números e conceitos dimensionam o problema, mas não traduzem a crueza dessa realidade. Conheça conosco algumas ocupações de Porto Alegre e os diferentes caminhos na luta por moradia. Início da noite no centro da capital. Na frente deste prédio, que fica na Andrade Neves com a General Câmara, muita confusão. Uma ordem judicial de despejo, expedida pela Justiça, determina a desocupação. O prédio pertence ao governo do estado, que estava em negociação com os moradores há 2 anos. A ordem foi cumprida com o auxílio do batalhão de choque. O Ministério Público, que acompanhou o processo desde o início, apoiou a estratégia da retirada. Precisa um protocolo no sentido de definir para onde vão as pessoas para que elas não se tornem sem teto imediatamente depois da desocupação, para que elas recebam assistência social, algum tipo de atendimento pessoal. Em nota sobre a desocupação, o governo do estado afirma que dialogou com os moradores por 2 anos, sem acordo, e que a prática de ocupações e depredação de bens públicos são inaceitáveis. Além disso, diz que as alternativas de habitação oferecidas foram recusadas, revelando exclusivo interesse ideológico e político, e que a decisão judicial foi cumprida com correção pela Brigada Militar e acompanhada por autoridades do Judiciário. 15 dias antes da reintegração de posse da Lanceiros Negros, fomos recebidos na ocupação. Ali, diversos lares.
Muitas histórias como a da Maitê, que vivia com os 3 filhos e o irmão. Quando nos encontramos, a pequena Valentina mostrou orgulhosa o quarto bem organizado e os brinquedos. Na alegria dela, não se via reflexo de tantos momentos difíceis. Eu falei com uma prima minha e ela disse que estavam fazendo cadastro e tudo mais para moradia. Aí por isso que eu vim para cá e aqui eu fiquei, porque como eu pagava aluguel era muito caro, tinha eu e meus filhos, não tinha condições de manter. Em outubro de 2015, as fortes chuvas deixaram dezenas de desabrigados. Mais um motivo para que a família da Maitê e mais 70 famílias se unissem em busca de um lar. Nascia a Lanceiros Negros, no centro da capital, coordenada pelo MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Propriedade do governo do estado, o prédio onde funcionava o Ministério Público estava vazio há mais de 10 anos. Tem famílias que procuram porque estão fugindo da guerra, do tráfico que existe nas periferias e que pouco se fala sobre isso. Então essas pessoas têm aqui no prédio uma referência, sempre alguém fala com alguém que... Tem famílias indígenas que moram aqui, que trabalham no centro da cidade, que também não tem um local para ficar, estão encontrando na Lanceiros esse espaço. E aqui no início eu não era acostumada, a gente fazia janta para todo mundo, o almoço todo mundo comia junto. Então eu tinha que fazer comida para muita gente, era 70 famílias. Aí, imagina, bastante criança, tinha bebê, tinha adulto, idoso, grávida. Então a gente aprendeu a conviver com muitas pessoas assim junto. Conviver aí fora e visitar, ou trabalhar, conversar é uma coisa. Agora conviver, morar todo dia é bem diferente. Mas é uma boa experiência. A gente aprende. O que te trouxe pra cá? Foi a falta de uma casa, né? De ter onde morar. Morava de favor, onde eu morava não era meu. E aí fui conhecendo a ocupação, os direitos de uma moradia digna. Daí eu vim procurar meus direitos. Gostei, conheci o lugar e a partir dali eu vim morar e estou aqui até hoje. André cursa o 3º semestre de Direito na URGS. Estava na ocupação há quase um ano. Eu, há um bom tempo, já queria ter mais comodidade de poder, depois da aula, ficar não tendo que pegar ônibus e ir até lá o interior de Viamão, né? E aí eu resolvi ver mais de perto como é que era o movimento e acabei gostando e vindo morar aqui. Eu vim para a ocupação, minha família passava necessidade na aldeia, porque a gente está isolados no meio de uma plantação de soja que não é nossa, respirando todo o agrotóxico da soja. E não tinha para onde correr, sempre passando necessidade com nossos filhos e vindo para Porto Alegre não conseguia se manter dentro da cidade. E a ocupação nos deu pé para nós sobreviver. Nós representamos mais de 300 mil famílias que moram em ocupações irregulares e que tem que ter a terra regularizada, que tem que ter... As pessoas não querem as coisas de graça, querem pagar luz e água, mas tem que ter regularização fundiária. Temos moradia para o povo do Brasil! Hoje em Porto Alegre se estima que existam cerca de 800 ocupações. Tá? Essas ocupações, elas são dos mais diversos tipos. Existem muitas ocupações de pessoas que já moram há 20, 30 anos em áreas que estavam assim abandonadas, deixadas. Essas áreas elas são públicas, são privadas, né? É bem misto. E existem também as ocupações que a gente diz assim que são ocupações de emergência, que são ocupações de urgência. São ocupações feitas por pessoas que simplesmente ficaram sem casa, ou por alguma tragédia ambiental, ou porque não conseguiram mais pagar o aluguel, ou porque eram moradores de rua, ou por uma série de razões. E aquelas pessoas simplesmente têm que ocupar um espaço porque não tem mais onde ficar. Tem que pensar que essa mercadoria, né, chamada moradia, chamada casa, né, ela é uma mercadoria que aí ela precisa de uma regulação da sua produção. Né? Ela não é como um automóvel, ela não é como um relógio, né? Uma mercadoria qualquer. Ela é uma mercadoria que dela depende, por exemplo, a inclusão, né, das pessoas, né,
como cidadãos, como seres humanos, né? Se construir como seres humanos em uma sociedade, né? Então não é uma mercadoria qualquer. Em 2015, o Departamento de Habitação realizou convênios com cooperativas para construir unidades habitacionais de interesse social em Porto Alegre e Arroio dos Ratos, com recursos do Ministério das Cidades. 638 unidades habitacionais foram conveniadas. O Estado destinou R$3.900.000 e o total de recurso do Ministério das Cidades foi de mais de 40 milhões. Segundo o IBGE, há 49 mil domicílios vagos em Porto Alegre. Nas contas do DEMAB, 48 mil é o déficit habitacional na capital. Não ter onde morar. Esse cenário vê quem passa pelo viaduto da Avenida Borges de Medeiros, centro de Porto Alegre. No mesmo ponto, acima, um prédio que é símbolo da luta por moradia. A ocupação Utopia e Luta nasceu em 2005, durante o Fórum Social Mundial. Na época, o espaço foi ocupado por militantes sociais, ativistas e jornalistas de todo o mundo. Essas pessoas saem, vão embora. Eduardo assume um comando por ter experiência e ter estado durante a ocupação e vai em busca de tratativas. É organizado não seria a palavra, mas um projeto de lei, né? Um projeto de lei, depois ele vira uma lei que concede, repassa para movimento social prédio público desativado. Esse estava há 17 anos desativado. A comunidade cria a Copesul, única cooperativa que obteve regularização fundiária pelo Programa Crédito Solidário do Governo Federal. Autogestionária, tem diferentes núcleos de atividades, como padaria, confecção de roupas, artesanato e uma horta no terraço. Passou momentos difíceis aqui, realmente, para sair. Se lutou muito. Hoje ele é uma realidade consolidada, 12 anos de uma ocupação, 8 anos de moradia, a parte da moradia vem depois. Ele entra num processo de reforma, que dura quase 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Em 2007 começa a reforma, em 2009 se muda parte da moradia, em maio de 2009. Então a gente completou agora no mês de maio 8 anos de estar na moradia completa. Robson conheceu o Utopia há 9 anos, quando ensaiava uma peça no Pequeno Teatro. Há 2 anos, quando foi morar na ocupação, foi convidado pela cooperativa para fazer parte do grupo responsável pela horta. Ele explica como funciona. Eu não sabia nada, não tinha nenhum conhecimento na área. Esses trabalhinhos escolares tinha de plantar semente lá de abacate, para mim nunca tinha dado certo na vida. Um espaço de produção, de toda essa discussão que a gente tinha de alimentação saudável. É um núcleo que a gente está com uma horta em cima de um terraço, entrando na Borges de Medeiros, numa ocupação, né? É um espaço para além disso também, um espaço para trocas e conhecimento de saber, assim, né? Eu considero um pouco isso. Robson não só aprendeu a produção, como também faz oficinas para ensinar outros grupos a começar novos cultivos. É um espaço que está para além de só plantar, tá? Para a gente pensar nossa relação com o mundo mesmo, assim. Como é que a gente pensa nosso consumo de alimento, como é que a gente pensa se relacionar com o outro dentro desse espaço. Então, eu acho que ele me ensinou muito mais, né, do que só plantar e depois colher, depois vender e depois trocar, né? El movimiento Utopía y Luta él vino con una característica de principios a partir de construir minorías, ¿tá? Un movimiento de minoría que construye minorías para que sea de una participación más cualificada. A partir de los años 2009 para frente, muchos y muchos grupos unos que sabemos y otros que ni sabemos, por reflexo, se fueron constituyendo a partir de este modelo. É um centro de referência para acolher mulheres vítimas de violência e em vulnerabilidade social.
São muitas cartas e todas expressam um sentimento: gratidão. Uma delas diz: fazer parte da família Mirabal é ser apoiada, respeitada, receber carinho o tempo todo, ser ouvida, fortalecida e encorajada, transformar pesadelos em sonhos e acreditar que é possível sim. Entender que não estamos sozinhas e ver o quanto somos poderosas. Mirabal é o nome da ocupação. Uma homenagem às irmãs Pátria, Maria Teresa e Minerva Mirabal, que se opuseram à ditadura de Rafael Trujillo na República Dominicana e foram assassinadas em 25 de novembro de 1960. A data acabou escolhida como Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. A Mirabal é inspirada em uma ação semelhante do movimento Olga Benário, em Minas Gerais. A ocupação Mirabal é uma ocupação diferente, né? E ela acabou se tornando um centro de referência para essas pessoas. Aqui a gente está na sala da acolhida. É um centro de referência para acolher mulheres vítimas de violência e em vulnerabilidade social. A ocupação ela foi realizada no dia 25 de novembro do ano passado. Então a gente já completou mais de 6 meses, né, que está desenvolvendo o trabalho e o projeto. E desde o início a gente já ocupou com mulheres em situação de vulnerabilidade e violência, mulheres que tinham perdido tudo nas suas casas, estavam à mercê da violência do tráfico nos bairros. E desde o primeiro final de semana que a gente ocupou, muitas mulheres nos procuraram. Então as mulheres elas chegam aqui na ocupação de diversas formas. Algumas chegam por indicação de amigos, de conhecidos, de pessoas que conhecem a ocupação na rua e que vê alguma mulher passando por alguma situação de violência e indica a casa. Elas chegam aqui pela Delegacia da Mulher também, já nos encaminhou muitas mulheres, porque como a gente tem 11 vagas só na Casa da Viva Maria, e é para mulheres que estão na ameaça iminente de morte. Especificamente. E são 11 vagas. Então, a opção do poder público, né, da delegacia, do equipamento de segurança pública é encaminhar para cá, porque não tem outra opção. A acolhida na Mirabal é provisória, uma casa de passagem. O trabalho prestado ali recupera vidas. Ana está sob medida protetiva. Eu tinha um companheiro há 7 anos que eu vivia com ele, né? E nesses 7 anos, 3 vezes eu tentei fugir dele, né? Tenho filha com ele e todas as vezes que eu fugia, ele me achava. Já fui para outro abrigo, né? Ganhei audiência e depois que saía a protetiva, tudo ele não respeitava, vencia, ele me pegava na saída do serviço. E aí uma vez eu pergunto por quê? Por que tanta violência com um cara que te promete o amor, o carinho, vou cuidar de ti? E quer te proporcionar o medo, porque na verdade era um covarde. Eu cheguei toda coada, não conseguia nem falar meu nome direito, e hoje não. Hoje eu luto, eu batalho, e eu ainda quero ser militante. E você, para defender outras mulheres. Poder ajudar quem acolheu. A Cláudia passou por isso, chegou a Mirabal no início do ano e hoje é uma das coordenadoras da casa. Fazendo um serviço que está precário, né? E a gente está fazendo a diferença, né? Sendo que a Delegacia da Mulher está mandando pra gente, vários outros órgãos públicos estão... Então quer dizer que a gente está se somando na rede, né? A ocupação está em uma propriedade privada, onde funcionou até 2013 o Lar Dom Bosco, dedicado a crianças em situação de rua. O prédio pertence à Inspetoria Salesiana São Pio X, que não cortou nem luz nem água, mas quer o local de volta. A Defensoria Pública atua como mediadora. Recentemente, o pedido de reintegração foi suspenso. E foi na Mirabal que grande parte das pessoas despejadas da Lanceiros Negros se reuniu. Outro conflito mediado pela Defensoria envolve uma área municipal do DEMAB, Departamento de Habitação. A ocupação Recanto da Alegria, no bairro Humaitá, está em um terreno destinado para a construção de moradias para pessoas da Vila Liberdade. São anos de problemas, da licitação até a interrupção das obras. A área foi ocupada há 8 meses por cerca de 80 famílias. Quando foi ocupado aqui,
tinha já umas famílias já para vir para cá, né? Mas só que, no caso, tinha muitas pessoas que estavam nesses aluguel social, tudo ficaram tempos também sem estar recebendo, né? Pessoas desempregadas, famílias que, né, estavam morando na casa de parentes, né? Daí resolveram vir para esse lugar aqui, né? Que foi dia 10 de dezembro que a gente ocupou aqui, né? Não tinha nada, negócio de banheiro, pia, nada. Isso aí foi tudo a gente improvisando e arrumando a área, tudo aí na frente, né? O senhor está morando aqui desde dezembro também? Nós temos desde dezembro já temos na mesma situação deles, né? Na mesma situação. E o que o senhor estava mostrando aqui? Não, estou mostrando aqui, ó, que a casa, é fora de engenharia a casa. Que, olha bem, eu estou aqui, ó. Olha a altura da rua, se eu aterrar, aí vai ficar aqui, ó. Aí daí o que vai sobrar para casa? Que a rua ela já está mais alta que o piso, né? Seu Gilmar e dona Judite ajeitaram a casinha com capricho. Até uma horta fizeram. Eles vivem aqui com os netos, William e Maria. Nós já temos 10 anos juntos, eu e ela. Né? E em algum outro momento da vida de vocês passaram por essa situação de ter que... Não, nunca tivemos nessa situação. Mas hoje a gente tem que passar, porque tá difícil para todo mundo, né? Não é só para nós, é para todos. São 82 unidades habitacionais, né? Existe uma área reservada para equipamento comunitário. Então, aquele empreendimento, né, tem uma demanda específica, né? Tem uma comunidade que tem que ser atendida, né, que estaria sendo reassentada ali. Então, é uma obra que teve início, né, teve problema com a empresa, houve uma nova licitação, né, uma nova empresa assumiu e voltou a ter problemas, né? Mas existe uma ação, né, uma ação de reintegração de posse, né, que deve ser executada e aí ser avaliada, né, o encaminhamento da nova licitação. Então, há necessidade de uma nova licitação para dar andamento àquela obra. O que a gente pretende? Qual é o nosso plano para isso? Trabalhar com cooperativismo, lançar mão de todos os recursos que nós pudermos para produzirmos unidades habitacionais. Quem puder pagar vai ser chamado a pagar, né? Poucas pessoas não podem pagar. Nós temos hoje programas habitacionais e políticas habitacionais municipais. Nós começamos a construir, a consolidar uma política habitacional em nível nacional. Agora se começa a falar num cadastro nacional para o programa Minha Casa Minha Vida. E essa busca incessante da regularização fundiária. No ano passado, manifestantes ocuparam a sede do DEMAB por 29 dias. A reintegração de posse ocorreu de forma pacífica. As principais reivindicações eram a permanência e regularização fundiária das famílias da Vila Dique, a cedência do prédio que era ocupado pela Lanceiros Negros e pagamentos em dia do aluguel social. A gente vê que a política habitacional que o município de Porto Alegre tem não acompanha nem um pouco a necessidade de moradia das pessoas. E a ocupação passou a ser a política habitacional adotada pelas pessoas. É vendida uma ideia inicial de que tudo vai se resolver de forma mágica. Quando as situações vão se encaminhando, vão caminhando, vão tomando forma, essa magia vai se desencantando, porque como a lei nos obriga, né, a tomar caminhos que realmente venham em favor de todos, não em favor de alguns. E essas relações começam a se deteriorar. Toda vez que alguém lidera uma ocupação, seja ela em área pública ou em área privada, e que quanto mais tempo essa ocupação perdure, né? Uma semana, 15 dias, um mês, 6 meses, 1 ano, 4 anos, aquele lote ocupado vai tomando valores diferentes, né? Então, quanto mais tempo fica, mais caro ele vai ficando. Quando você põe 4 estacas e uma fita zebrada, tem valor X. Quando você coloca um conjunto de compensados em um telheirinho, tem outro valor. E tem pessoas que se apropriam dessa fragilidade de alguns e até ingenuidade de alguns para tirar proveito disso. E isso é histórico na cidade. Alguns casos
tem, as próprias partes contratam seus advogados. Os movimentos sociais de luta pela moradia têm equipes jurídicas que trabalham, né, com os moradores. A Defensoria não deixa de atuar nesses casos. A Defensoria, ela faz uma atuação extrajudicial de apoio à comunidade e de intermediação das necessidades dessa comunidade. Por exemplo, nós temos uma comunidade aqui, que é uma ocupação da Zona Norte, e que ela não era aceita, não era atendida em nenhum posto de saúde do município. As pessoas, elas estavam simplesmente a par, né, dessa questão da saúde e precisando muito, principalmente nessa época do ano. Então, nós nos reunimos com a comunidade, com a Prefeitura Municipal, Secretaria da Saúde e conseguimos, então, né, encaminhar o comprovante de residência, no caso, não pode ser um obstáculo para que a pessoa acesse os serviços básicos que têm que ser oferecidos pelo município para os moradores da cidade, como saúde, água, luz e infraestrutura básica. Hoje eu tenho razão de viver. Hoje eu faço tanta coisa que eu fico assim impressionada comigo. Isso aqui é minha família, né?